Bom Bom dia, dia, tudo bem? tudo bem? E você, Betânia? Bom dia, pessoal. Tudo jóia. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Então tá bom. Espera aí, pessoal, terminar de entrar, mais uns minutinhos pra gente começar. Bom, até o pessoal ir entrando, eu vou me apresentando e apresentar também o tema da nossa live de hoje. Hoje eu vou falar com a Ana Albuquerque, que é servidora da Justiça Federal de Uberaba, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a justiça consensual. E eu, Betânia, enquanto advogada, né, sou especialista em ciências criminais e direito da mulher, vou trazer um pouquinho dessa perspectiva da advocacia com relação a esse tema. Quer se apresentar, Ana, para o pessoal? Sim, sim. Bom dia a todos. Como a Betânia já adiantou, né? Meu nome é Ana Carla. Eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de justiça restaurativa, né? E sou servidora também da Justiça Federal. Ocupo hoje a função de diretora do Centro Judiciário de Conciliação e do Núcleo de Práticas Restaurativas. E para mim é um prazer estar aqui, né, conversando com você, Betânia, e com todos que estão aqui conosco, né, sobre um tema tão fundamental e tão novo quanto a justiça consensual, né, e na perspectiva da advocacia. Isso aí. Bom, gente, até antes da live eu postei alguns stories que a doutora Ana Carla gravou, trazendo um pouquinho com relação aos dados, né, do relatório da Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça. Até falei para ela que foi uma coincidência, que eu também tinha acabado de abrir o documento e separar alguns dados aqui para passar para vocês, que eu acho muito interessante quando a gente fala de justiça consensual, a gente trazer uma perspectiva do cenário judicial como um todo, né, do sistema de justiça. E hoje a gente tem acesso aí, muito se fala sobre um sistema abarrotado, né, que não dá conta de processar, julgar num tempo que deveria ser necessário, né, os processos judiciais. A gente tem, de acordo com esse relatório aí, finalizamos o ano de 2019 com 77,1 milhões de processos em tramitação que aguardavam uma solução definitiva. E de acordo com esse relatório, o tempo médio de processo, da duração dos processos, é de 6 a 8 anos. Então, a gente tem um número de processos muito grande, né? E um tempo de julgamento também. Então, acredito que por isso seja extremamente importante e necessário a gente pensar em outras formas, né, de solução desses conflitos, que Sim, não só a litigiosidade. com certeza, Betânia. Eu acho que esse é um dos cenários que nos motivam a pensar, né, na importância da justiça consensual. Mas é importante também a gente trazer clareza que a justiça consensual ela não está se destacando só por essa questão, né, de um judiciário muito afogado, de um judiciário muito moroso. Os benefícios da justiça consensual vão muito além disso, né? Porque hoje está crescendo o número, né, de escritórios de advocacia com essa postura mais colaborativa, né, com uma postura mais consensual. Porque se percebe vários benefícios. Dentre eles, sem dúvida, a celeridade. A gente fala hoje, né? A gente está diante aí de um sistema tradicional, como a nossa colega já colocou, que o tempo médio para a prolação de uma decisão, né, final é de 6 a 8 anos. Será que as empresas, as pessoas, né, têm esse tempo? Estão dispostas a esperar esse tempo? Né? Será que o decurso desse tempo não faz com que muitas necessidades aí não possam mais ser atendidas, ou quando vão ser atendidas vão ser fora do tempo? Mas não é só isso. Cada vez mais as grandes empresas, né, as pessoas vêm buscando também a resolução consensual pelo fato do sigilo. Né? A gente sabe que
Na justiça também há essa possibilidade, mas as ações em regra são públicas, né? Os sigilos são em casos excepcionais. Quando você escolhe tratar o seu caso por meio da justiça consensual, né, por meio da mediação de conflitos, da justiça restaurativa, o sigilo ele é absoluto, né? É a regra. Na justiça consensual, o sigilo é a regra. Então, muitos famosos, muitas empresas, com receio assim de uma publicidade negativa ou de uma exposição, né, da sua vida pessoal, têm escolhido a justiça consensual também por esse motivo, né? Outro ponto, quando a gente ingressa na justiça e coloca na mão de um terceiro a função de definir algo tão importante para as nossas vidas, a gente perde a previsibilidade. A gente brinca muito, né, às vezes com os clientes, numa linguagem mais formal, ó, cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. Né? E realmente, porque cada um ali tem a sua convicção. Por mais que nós saibamos que essa convicção precisa ser fundamentada legalmente. Mas quando nós trabalhamos na justiça consensual, a decisão ela vai ser construída pelas partes. Se não for um resultado que atende ambas as partes, não chegamos a um consenso. Ou seja, a previsibilidade é muito maior, né? Com certeza não se vai chegar a um resultado que te desagrade, né? Porque é você que está construindo ali. É você que está construindo aquele desfecho, aquela resolução para algo, né, da sua vida. Então, por isso que isso faz cada vez mais sentido, né, Betânia? E uma pergunta que eu escuto muito, eu não sei se você já lidou, né, com isso também, e se também queria te perguntar, né, se no seu exercício profissional enquanto advogada, se você encontra alguma dificuldade, por exemplo, para mensurar esse trabalho, no sentido da fixação de honorários advocatícios, né? Quando um advogado opta, né, com o seu cliente por esse caminho da resolução extrajudicial ou da resolução consensual. Como tem sido isso para você, na sua visão, Betânia? Então, eu até tive um caso, você falou da celeridade, até queria trazer esse exemplo na live, que ano passado eu atendi um estudante aí de Uberaba que me procurou. Ele sofreu abandono afetivo por parte do pai, né? O pai, a família do pai, o pai em si nunca assumiu ele, ele nunca teve nenhum tipo de vínculo, de contato. E ele queria receber uma indenização por isso, porque ele sofreu bullying, enfim, é uma dor muito grande proveniente dessa situação de abandono, né? E além disso, aumentar a pensão alimentícia. Quando ele me procurou, ele já logo de cara disse que não teria possibilidade da gente fazer um acordo e que por isso ele gostaria de entrar com uma ação. Como eu não tinha nenhuma forma de contato e nem ele, a gente achou que seria realmente o melhor caminho ajuizar e depois a gente fazer uma tentativa de acordo caso fosse possível, né? Se a parte tivesse demonstrasse esse interesse. E aí o advogado do pai, né, desse rapaz que me procurou, entrou em contato. Falou, a gente não queria dar andamento com o processo, a gente queria tentar um acordo. E aí a gente havia pleiteado uma indenização no valor de R$ 100.000. E ele fez uma proposta de 50 mil. Aí fui, dialoguei, conversei, ele achou que seria muito pouco por tudo que ele tinha sofrido. Falei, olha, realmente, eu entendo a sua situação, só que a gente tem algumas decisões nesse sentido. Pode ser que você não ganhe os 100 mil, pode ser que você ganhe menos do que os 50 mil. E aí a gente conseguiu chegar num acordo de fechar esse valor e, além disso, não aumentar a pensão, mas postergar. O pai prometeu pagar até 1 ano depois da data da formatura dele, para ele se estabelecer profissionalmente no mercado. Eu achei uma possibilidade bastante interessante. Essa ação durou 1 ano, durou 1 mês e meio. No mínimo, se a gente fosse levar isso no litígio, né, sem fazer um acordo, ia durar no mínimo 1, 2, 3 anos até poderia chegar, né? Então, foi muito interessante estabelecer esse acordo. Nesse caso, como eu vi grande possibilidade de êxito, eu combinei com ele uns honorários de êxito, né? Um valor para poder ajuizar a ação, um valor mínimo, assim, muito pequeno, e a maior parte no êxito. E aí foi assim que eu fixei honorários. Mas eu vejo que isso é uma dificuldade, né, dos colegas de fixar honorários em razão da mediação, porque a gente sabe que se a gente for levar
na litigiosidade, o tempo e o desgaste do profissional naquele caso é muito maior do que numa mediação. Então, eu acho que seja extremamente válido que os colegas estabeleçam no contrato de honorários, né, com seu cliente, um percentual ou um valor específico para fins de mediação, né, se aquele processo se resolver em tanto tempo, em acordo, e se for a litígio, um outro valor. Acho que é extremamente importante isso. Inclusive, até a própria tabela, né, da OAB, ela já traz um percentual aí para algumas ações, principalmente no caso de família, né, direito de família, que isso é mais comum, então divórcio consensual, divórcio litigioso, ela já traz uma diferença de honorários. Eu acho que seja importante a gente observar isso nos contratos com os clientes. Uhum. Dentro do que você falou, Betânia, eu gostaria de fazer 2 apontamentos, né? Até antes da gente entrar nessa questão dos honorários, que realmente é algo que é muito perguntado, né? Uma dúvida muito frequente. Eu queria trazer só um contexto, assim, em relação à questão da negociação, né? Que acontece muito na advocacia colaborativa, da mediação. Porque muitos advogados, às vezes, chegam até na Justiça Federal, né? E conversam com a gente. Mas para que eu vou tentar uma mediação ou uma conciliação? Se há um processo judicial, é porque as partes não entraram em acordo, é porque elas não estão abertas para isso. Então, esse primeiro ponto, é importante que a gente compreenda o seguinte, que tanto na mediação de conflitos, quanto na negociação, né, baseada em interesses, existem técnicas. Então, esses profissionais são formados para isso, é uma formação muito densa, né, muito profunda, e por isso que, às vezes, né, num escritório de advocacia ou numa conversa entre as partes, não é possível se construir um acordo, e às vezes se chega no judiciário e se constrói um acordo e que ambas as partes saem felizes. Só que para que isso aconteça, né, precisa da facilitação de um profissional muito capacitado. Isso é muito importante. Porque se não houver essa capacitação técnica, os institutos se banalizam. E essa é uma preocupação que eu tenho, inclusive, com o sistema de justiça. Porque, infelizmente, mesmo no sistema de justiça, a gente às vezes lida, né, com conciliações, com mediações mal conduzidas. Conduzidas por profissionais que não têm uma formação técnica densa. E aí, às vezes, o advogado, a parte chegar, eu fui numa conciliação na justiça e foi assim, tinha uma pessoa lá que eu nem sei o nome, ela simplesmente falou assim, e aí, tem acordo? Alguém tem proposta? Não, não tem? Então, vamos seguir com o processo. Gente, isso nunca foi e nunca será mediação. E nunca será conciliação. Isso é a regra do que eu já presenciei até aqui, infelizmente. Sim. Então, nós precisamos repensar esse modelo. E aí eu trago a responsabilidade para o sistema de justiça, que é onde eu trabalho. Né? Nós precisamos formar profissionais dentro do sistema de justiça muito mais capacitados para a condução dessas mediações e dessas conciliações, para que a gente consiga fortalecer esses institutos. Porque, gente, quando você se depara com um profissional que tem uma formação técnica densa, que sabe conduzir uma conciliação, uma mediação, você fica assim, embasbacado, né? Como muitos dos advogados já chegaram para a gente, por exemplo, lá na Justiça Federal e disseram, nossa, eu nunca passei por um procedimento como esse. Né? Eu já passei por outros tipos de conciliações, às vezes na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, mas com essa técnica que eu estou assistindo agora, eu nunca passei por isso. Né? E isso é o quê? É o básico da conciliação e da mediação. Né? Então, isso é muito importante, a gente compreender que conciliar, que negociar, não é algo intuitivo, é algo técnico. Por isso que há formações em advocacia colaborativa, em mediação, em justiça restaurativa, porque isso é fundamental. Não adianta um advogado, por mais que ele tenha habilidade, porque tem pessoas que têm essa habilidade quase inata, né? De negociar, de empatizar. Isso facilita muito na formação técnica, mas não basta. Assim, é essencial que a gente entre em contato com essas técnicas, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Estabelecida essa formação técnica, a gente vai falar de honorários. E aí muitos advogados temem que a justiça consensual retirem deles, de alguma forma, os ganhos. Né? Eu vou ganhar menos, porque eu vou ali só numa audiência que vai ter acordo. Para que a pessoa vai querer pagar um advogado? Ou por que ela vai pagar muito? Né? Ela vai querer pagar pouco, porque afinal de contas eu não trabalhei tanto. Então vamos pensar.
Você está aí com um caso, né, da sua vida, aí, você é um grande empresário, uma pessoa, né, que está aí com um caso importante, né, para ser resolvido, e você vai procurar um profissional, um advogado. E esse advogado te dá dois caminhos, né? Olha, Ana Carla, eu tenho dois caminhos aqui. Num primeiro caminho, eu já te adianto que a média de tempo para a gente resolver esse problema que você está expondo aqui para mim é de 6 a 8 anos. E eu também coloco para você o seguinte, que a jurisprudência está nesse sentido, mas eu não posso te garantir nada. Eu não sei o que o juiz vai decidir. O juiz tanto pode decidir de uma forma como de outra. Então, nenhuma garantia eu posso te dar. Né? Eu posso te orientar o que a lei coloca, mas o que o juiz vai decidir, não sei. Agora, existe um outro caminho. Nesse segundo caminho, para o qual eu tenho uma formação técnica, né, muito densa, é a justiça consensual. Na justiça consensual, o seu caso pode ser resolvido em meses. E eu posso te dar a certeza que nós não vamos chegar a nenhuma solução que não contemple os seus interesses. O que você gostaria de comprar? Qual serviço que você gostaria de comprar? Eu não sei vocês, mas no meu caso, com certeza eu gostaria de comprar o segundo serviço. E assim, vários advogados, né? Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso já está muito fortalecido. Fora do país, então, nem se fala. Já perceberam o valor desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço. Então, os advogados que trabalham na linha da advocacia colaborativa ou na linha da justiça consensual, por exemplo, os advogados mediadores, fixam honorários muito maiores do que os que atuam na justiça tradicional. Então, estão ganhando muito mais do que os advogados que atuam na justiça tradicional. Por quê? Porque como eles têm uma formação técnica muito densa, e aí eles começam a produzir resultados, um primeiro empresário vai lá, né, num caso que ele precisa resolver, que ele não consegue aguardar o tempo da justiça, porque nas empresas é assim, né? Eles não conseguem aguardar 8 anos para ter o interesse seu ali atendido, porque daqui 8 anos o interesse da empresa, a imagem da empresa é outra. E aí esse profissional vai e consegue resolver o problema. A partir daí, essa empresa só vai recorrer a esse profissional para resolver todo tipo de problema. E aí ela começa a falar para os outros empresários. E aí esses empresários têm problemas pessoais e também vão para a justiça consensual. Então, assim, eu tenho colegas, né, que estavam no sistema de justiça, que eram servidores. Eu tenho colegas que advogavam para o sistema tradicional de justiça e eram advogados, assim, que estavam no início de carreira, que não tinham ainda uma carteira muito legal, que pensavam em prestar outra coisa, prestar um concurso, porque não conseguiam se estabelecer, né, ter estabilidade financeira. E foram para esse caminho e, bum, né, estão super bem financeiramente. Por quê? Porque são poucos os profissionais que têm essa técnica. São poucos os profissionais que têm essa formação. E a gente está, posso garantir para vocês, nós estamos passando por essa transição. Né? E no futuro, com certeza, a advocacia resolutiva vai ser muito mais bem remunerada do que a advocacia defensiva. Muito bacana você trazer esse ponto de vista. Eu, inclusive, estava até conversando com um colega esses últimos dias que eu estava um pouco cansada, assim, de atuar muito nessa parte mais do sistema de justiça tradicional, né? Porque ficar litigando é cansativo para as partes, para o advogado, porque aí você reúne, aí o cliente está incomodado com aquela situação que não se resolve, aí ele traz mais problema, até a própria reunião para poder conversar sobre o processo é sempre desgastante, o cliente está naquele conflito, não consegue ver uma alternativa, uma saída, uma solução, a outra parte também. E assim, ainda é muito triste. Eu percebo que tem alguns colegas que eu já percebi com esse perfil muito de gostar de litígio, de nunca estar aberto a um diálogo, a um acordo. E é triste realmente, é horrível pensar que ainda tem pessoas com esse perfil, né, com esse tipo de postura. E eu espero sinceramente que no futuro próximo isso mude muito. Que essa advocacia resolutiva e não defensiva, né, seja a regra, não a exceção. E cresça cada vez mais. E eu queria até dar um exemplo, né, para os profissionais que, porventura, se interessarem, né, porque eu estou falando aqui e às vezes a pessoa fica assim, mas será que é isso mesmo?
dar um exemplo aí de profissional que está bombando nisso, né? Não sei se vocês já ouviram falar na Olivia, a Olivia First, depois eu vou escrever o sobrenome dela aqui para quem quiser procurar, que é uma advogada colaborativa, que é uma das primeiras advogadas colaborativas, né, do nosso país. E hoje ela só trabalha com advocacia colaborativa, né? E isso é muito importante a gente colocar quando falamos de advocacia colaborativa, porque o advogado colaborativo é aquele advogado que se dispõe a trabalhar apenas em busca, né, da realização de entendimentos, de compatibilização de diferenças. Então, ele escolhe o consenso, né? De forma que esse advogado colaborativo, ele vai procurar um outro colega, também advogado colaborativo, para tentar chegar num acordo, né, dentro daquela questão. Seja uma questão empresarial, seja uma questão familiar, em que é muito comum, né, a advocacia colaborativa. E se, porventura, não se chegar a um consenso, porque isso pode acontecer, mesmo tendo todas as técnicas, toda a formação, pode ser que a parte não esteja pronta para o consenso. Pode ser que sim, a justiça tradicional seja um caminho. Apesar de não ser o único, ela continua sendo um caminho, né? Mas aí o advogado colaborativo, ele não atua no contencioso, tá, gente? Então, assim, um advogado colaborativo, né, que se especializa e que opta por trabalhar por advocacia colaborativa, ele só trabalha com a advocacia colaborativa, com o diálogo, com a tentativa de acordo, tá? Ele não entra com ação contenciosa. Nesse caso, o cliente, o empresário, a pessoa pode procurar um outro profissional, tá? E assim, a advocacia colaborativa, ela vem crescendo cada vez mais por esses pontos que eu já coloquei para vocês, né? A gente assistiu agora com o Covid, Betânia, com a pandemia, e estamos assistindo ainda, né? Uma restrição das portas do judiciário para casos urgentes, né? A gente ficou aí num período em que só os casos urgentes estavam sendo recebidos, estavam tramitando, né, com mais celeridade. E aí, os advogados que só trabalham com esse viés mais adversarial, com a justiça combativa, né, que a gente fala, o que eles ficaram fazendo? Aguardando o judiciário retomar a normalidade, que era o que tinha para fazer. O cliente entrava em contato, olha, a justiça, né, está passando por esse momento, os juízes só estão despachando aí, os servidores estão todos, né, afastados em home office e tal, então nós vamos ter que esperar um pouco. Os advogados colaborativos continuaram trabalhando normalmente, né? Porque não dependem, não há essa dependência do judiciário, porque podem ser firmados acordos extrajudiciais, e nos casos em que se depende de uma homologação judicial, é apenas a homologação judicial, né? O profissional está ali trabalhando, por exemplo, na construção de um caso de família, está conversando com uma parte, está conversando com outra, né? E é interessante que a advocacia colaborativa, ela traz muito o perfil do que eu acredito ser esse profissional advogado do futuro, né? Hoje os grandes advogados têm uma estrutura muito vultuosa, né? São advogados assim que gostam às vezes de utilizar uma linguagem mais rebuscada, que são mais distantes dos seus clientes, né? Muito engravatados, muita formalidade, né? E o que a gente vem estudando aí e percebendo, né? A gente tem muito como referência o restante do mundo, né? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, é justamente uma postura inversa. O advogado do futuro vai ser um advogado com uma estrutura mais discreta, um advogado que tem mais facilidade de se aproximar das partes, que tem uma linguagem mais acessível, que sabe se fazer ser entendido, né? E olha que legal, são advogados que trabalham com enfoque multidisciplinar, né? Então, por exemplo, em escritórios de advocacia colaborativa, como por exemplo nesse escritório da Olivia, que eu mencionei para vocês, ela trabalha, o foco dela maior, assim, é a família, né? Direito de família. Eles têm outros profissionais que não são advogados. Então, tem psicólogos, assistentes sociais, porque pode acontecer que durante ali, né, aquele diálogo, se perceba a necessidade de uma pessoa de um apoio psicológico, né? Vocês vão ver quem aí optar pelo caminho da advocacia colaborativa vai perceber que vocês não vão estudar muito direito. Aliás, acho que o que vocês menos vão estudar é direito, né? Porque vocês já estão formados em direito, já tem essa dogmática jurídica. O que nós queremos formar na justiça consensual, na advocacia colaborativa, na mediação, na justiça restaurativa?
habilidades socioemocionais, habilidades de facilitação de diálogos difíceis, né? Então, saber conversar, saber conduzir uma conversa de forma a não polarizar. Isso é muito importante. Né? E existem técnicas para isso, como eu já falei para vocês. Não é algo intuitivo. Né? Existem técnicas. Essa questão que você trouxe da multidisciplinaridade, né, e o fato das partes não estarem prontas, inclusive observei nesse caso, né, que eu exemplifiquei. Quando eu fui levar a proposta de acordo e tentar dialogar com o meu cliente, tentar tipo, a gente obter, né, um consenso aí para fechar um acordo, eu percebi que o que ele queria, na verdade, não era só aquilo que ele tinha me proposto que a gente colocou no papel. Ele queria uma audiência para poder ficar frente a frente com o pai, para ver se ele não teria a possibilidade de retomar esse contato físico com o pai. E aí, percebendo isso, eu fui tentar tratar com o advogado, né, da outra parte, falando, olha, eu acho que seria importante se eles pudessem, sei lá, a gente marcar uma videochamada para tentar conversar. O que eu estou percebendo é que, na verdade, ele gostaria que fosse realizada uma audiência por esse motivo. E aí, por isso é importante a importância da gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque eu não poderia conseguir resolver esse conflito dele, eu, Betânia, enquanto advogada, né? Teria que ser um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim, para trabalhar com ele essa dor que ele sente, toda essa situação que ele passou. E aí o que o advogado da outra parte me trouxe foi, não, o pai não está disposto a ter contato físico com ele quer inclusive evitar a audiência, ele quer resolver num acordo mesmo. Para não ter que ir em audiência, para tentar evitar trocar esse processo para frente, não tem possibilidade nenhuma dele restabelecer o contato, dele estabelecer um contato físico com ele. E aí foi muito doloroso. E aí como que você passa uma situação dessa para o cliente, né? Aí, como era um rapaz muito jovem, a mãe me ligou, relatando, inclusive, essa situação. Ó, doutor, o que eu estou percebendo é que meu filho, na verdade, está esperando isso. E aí eu trouxe de forma sutil, né, tentando trazer o que o advogado da outra parte teria me passado. E aí a gente acabou firmando o acordo e encerrou o processo. Mas eu percebi que ele ficou, digamos assim, chateado por não ter essa possibilidade de ter uma audiência, de ver o pai cara a cara, de ver como seria a reação dele. Sim. Eu gosto muito dos exemplos, Betânia, como você trouxe, porque eu acho que eles elucidam bem, né? E eu gosto muito de trazer um caso que nós tivemos, e aí eu vou adaptar um pouco, né, esse caso até pela questão do sigilo e tal, mas foi uma pessoa que procurou um advogado, né, com a seguinte questão. Ele tinha assim um vínculo um pouco distante com o filho, né? Pagava pensão e tudo, mas assim não moravam juntos, moravam em cidades distantes e tal. E ele queria muito se aproximar do filho. E o filho estava terminando, acho que a graduação, né? E ligou para o pai e falou: olha, pai, eu estou precisando de um notebook para fazer a minha tese, né? Não sei se você vai poder me ajudar e tal, mas se você puder me ajudar, é algo que vai ser muito útil e tal. E aí ele viu naquele pedido uma oportunidade de demonstrar tudo aquilo que ele há anos estava querendo demonstrar e não conseguia, né? Filho, eu me importo com você, né? Apesar de eu estar separado da sua mãe, em outra cidade, você é importante, eu quero te ajudar, né? Então, assim, ele moveu tudo que ele podia para comprar o melhor notebook que tinha para poder enviar para esse filho que morava, né, numa outra localidade. E aí encaminhou esse notebook. Só que por uma questão aí até de força maior, esse notebook não chegou, né? A carga dos Correios foi furtada. Né? Esse notebook não chegou para esse filho. E aí o que aconteceu? Esse filho ligou para esse pai, né? E aí, então, mandei, esse notebook nunca chegava. E aí o filho falou pro pai, não, eu já sei que você não importa comigo mesmo, não. Eu não sei nem por que eu fui te pedir isso e tal. E aí piorou a relação entre eles. Né? Então, ele procurou um advogado, narrou tudo isso, falou, olha, eu quero entrar com uma ação para resolver essa questão. O que o advogado fez? Ouviu aquele cliente e entrou com uma ação de quê? De indenização por danos morais e materiais contra os Correios. Percebam aí a diferença entre aquilo que a parte realmente queria
que era o contato com o filho, que era demonstrar para o filho que ele o amava, que ele sim se importava, e o que foi traduzido juridicamente pelo advogado para o sistema de justiça tradicional. Só que, felizmente, esse processo caiu na conciliação. Então, a gente teve a oportunidade de tratá-lo num viés mais consensual. E aí, o conciliador, né, ouvindo as partes, tudo, colocou toda essa situação. Né? Olha, senhor fulano, eu estou percebendo pelo que o senhor está narrando que muito mais importante que a questão da indenização material e moral, que é o objeto principal da ação, é que o filho do senhor compreenda que esse notebook só não chegou para ele por uma questão muito alheia, né? Que o senhor não teve participação nenhuma nisso. Foi porque a carga dos Correios foi furtada, enfim, tal. E aí esse senhor começou a chorar, né? E falou, é isso. Para mim, o que eu preciso é isso. Eu quero que meu filho entenda, né, que esse notebook não chegou para ele, não foi por minha culpa, e sim por esse terceiro que estava aí entre nós, né, e infelizmente aconteceu algo que eu não podia controlar, que foi o furto, né, dessa mercadoria. E aí nós construímos, os Correios fez um pedido de desculpa formal, nós construímos, né, uma ata onde formalizava toda essa informação, né, o advogado dos Correios concordou, assumiu a culpa, né, que na verdade não era do pai dele, sim que essa carga foi furtada e tal, enfim. Fizemos algo bem acessível, de forma que aquele filho pudesse ler aquela ata da sessão de conciliação e compreender tudo o que aconteceu. Quando a gente construiu e ele leu, ele falou assim, pronto, é isso aqui que eu posso levar? A gente tinha nem assinado, ele já pegou a ata e já levantou da cadeira. Aí o conciliador falou, não, mas agora a gente pode conversar também sobre aquele outro ponto que eu entendi que é um ponto secundário, mas a gente pode conversar se o senhor quiser, que é a indenização. Ele, não, eu não quero indenização. Eu não quero indenização nenhuma. Isso para mim não é importante. O que eu quero é mostrar para o meu filho. Eu quero sair daqui e chorando, né? E tirar uma foto e mostrar para o meu filho. Olha, meu filho, olha aqui, ó, é isso aqui que aconteceu. Né? Mas acabou que numa conversa entre os advogados, entre as partes, se fixou também uma indenização material, né, de dano moral. Mas vejam só qual era o interesse principal da parte. Isso jamais seria alcançado por meio da justiça tradicional. Né? No máximo, se fixaria aí uma indenização, né, que não teria nenhum efeito, talvez, no vínculo pai e filho. Né? Então, são essas nuances, são esses interesses por trás das posições de cada parte que uma pessoa capacitada para mediação, para conciliação, para justiça restaurativa, para advocacia colaborativa, tem condições de alcançar. Né? Então, por isso que a gente fala que na justiça consensual as partes conseguem ser protagonistas, elas conseguem falar, né? Elas conseguem verbalizar aquilo que elas querem. E no começo, Betânia, isso foi muito difícil para a gente na justiça, porque os advogados sentiam assim, como se eles estivessem perdendo poder. Porque tradicionalmente na justiça é o advogado que fala pelo seu cliente. Né? O cliente fica ali calado, fala às vezes alguma coisa se o juiz perguntar, mas na maioria das vezes entra mudo, sai mudo. Né? Na justiça consensual, não. É muito importante que a parte tenha esse protagonismo. E o advogado, ele vai ficar ali como uma figura de apoio aos interesses da parte. Ele vai informar tecnicamente se a parte tiver alguma dúvida, ele vai falar das consequências jurídicas da decisão daquela parte. Mas quem vai decidir o seu futuro é a própria parte. Né? Então, no início, a gente teve ali alguma resistência e tal. Hoje, é tão bonito ver, sabe, essa mudança de cultura, porque hoje a gente tem advogados na porta das varas pedindo, pelo amor de Deus, para os processos irem para a conciliação, para os processos irem para a justiça restaurativa. Por quê? Porque eles já perceberam que a nossa função não é afastar o trabalho do advogado, que é essencial à função da justiça. A gente percebe ali, quando tem um bom advogado acompanhando o seu cliente, como aquilo é melhor construído, como a parte se sente mais segura. Né? Porque o advogado é a pessoa de maior confiança da parte. Mas eles perceberam que o quão importante é aquela parte poder desabafar, poder dizer o que ela está sentindo, poder dizer o que ela quer. Então, os advogados que realmente ali estão se preocupando com o interesse dos seus clientes em primeiro lugar, eles percebem os benefícios. Eles percebem que dali em diante, qualquer problema que aquela parte tiver, ela vai procurar aquele advogado. Que aquele advogado possibilitou que ela tivesse voz.
que aquilo que ela sentia ali no íntimo dela, né, fosse de alguma forma verbalizado através da facilitação de um profissional. Então, isso é algo que é muito importante, que reverbera muito dentro das pessoas. Com certeza, você está trazendo uma perspectiva, né? E até você comentou de justiça restaurativa. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre aquilo que eu venho estudando, né? Que é a aplicação da justiça restaurativa em casos de violência doméstica. E eu percebo que esse ponto, né, de poder verbalizar é muito importante em casos como esse. Porque na maioria das vezes, no sistema de justiça penal tradicional, a vítima tanto a vítima quanto o ofensor têm pouquíssima oportunidade de fala. Então é ouvido ali na delegacia de polícia, na maioria das vezes para a vítima, eles leem o histórico da ocorrência e perguntam se ela confirma os fatos. Para o ofensor, pergunta ali, você realmente fez isso? Ele descreve ali rapidamente a situação, mas ele não tem, e na audiência de instrução e julgamento é basicamente a mesma coisa. Então ele não tem nenhum tipo de oportunidade de falar o que levou ele a cometer aquele ato. A vítima não consegue expor quais são as dores que ela teve com aquilo, né, com aquele tipo de violência que ela sofreu. Então, não há essa oportunidade de forma alguma. E a justiça restaurativa, né, a aplicação da JR em caso de violência doméstica, possibilita justamente isso, né? A vítima trazer as dores dela, o agressor trazer todo um contexto, né? Na maioria das vezes a gente sabe que esses ofensores, eles já sofreram violência anteriormente na infância, né? Pelos pais, enfim, há todo um contexto que leva, a gente tem aí uma reprodução de muitas vezes de comportamentos, então há todo um contexto por trás daquilo. E a aplicação da JR nesses casos possibilita justamente isso. Até faço no trabalho que eu estou construindo aí, que eu pretendo desenvolver no mestrado, esse contraponto, né, do que traz as resoluções. Há muitas críticas com relação à aplicação da JR em caso de violência doméstica, justamente por conta da lei dos juizados, né, que fala da impossibilidade de aplicação de métodos alternativos de resolução de conflito para casos de violência doméstica e familiar. Mas o que a gente vê é que o sistema de justiça está aí com um número enorme de processos, não consegue oferecer uma resposta adequada. A gente tem visto cada vez mais o aumento de número de feminicídios, inclusive uma juíza, né, foi vítima no final do ano passado. Então, se o sistema de justiça tradicional tivesse dando conta de lidar com esse conflito adequadamente, não estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo. Então, por que não a gente pensar numa outra alternativa, né? Uma outra forma de tratar esse tipo de conflito? Com certeza. E assim, complementando, né, Betânia, que a justiça restaurativa não é o ideal, hoje ela é uma realidade no nosso sistema jurídico, né? Nós temos aí a resolução 225 do CNJ, que já implanta a justiça restaurativa no sistema de justiça brasileiro, e inclusive determina que todos os tribunais se adequem, né, e implantem no âmbito de cada tribunal a justiça restaurativa. O tribunal ao qual eu sou vinculada, né, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já tem uma minuta de resolução construída, né, que já foi passada, já foi muito bem recebida pela presidência do tribunal e está em trâmite para ser publicada, e nós seremos, se Deus quiser, o primeiro tribunal regional federal que já vai ter aí um normativo de justiça restaurativa. E é o que você falou, Betânia, é uma outra perspectiva. A gente trabalha hoje com uma pena, né, que tem uma dupla função, né, de reprovação daquela conduta social e de prevenção. Mas a gente fala aí numa taxa de reincidência altíssima, né? Enfim, são vários os índices, mas tem índices que falam 70% de reincidência, né? Então, quer dizer, será que essa função de prevenção ela está sendo efetivamente exercida? Né? Porque o que a gente está vendo, na verdade, é que encarcerar é uma escola para o crime. Essas pessoas voltam, às vezes, muito mais perigosas do que entraram. Né? E na justiça restaurativa, a gente tem a possibilidade de olhar para aquele ofensor de uma forma integral. Né? Para olhar para as necessidades dele, o que está causando isso, por que ele está indo por esse caminho. Né? A gente tem a possibilidade de ouvir a vítima. Infelizmente, a vítima no sistema penal, ela entra muda e sai calada, ela não tem voz.
né? A gente acha assim, o que é o sistema penal hoje, né? O que é a justiça penal? Quando se faz justiça? Quando você entra com processo e daqui a um tempo você vai ser comunicada, vítima e ofensor. A vítima vai poder ficar em casa, né, bem, sabendo que o ofensor foi encarcerado por tempo X. Isso é a justiça. A justiça restaurativa não acredita nesse tipo de justiça. Ela acredita que a gente precisa vivenciar a justiça para que ela seja efetiva. Então, a vítima precisa ir lá e dizer, olha, com isso, o que eu senti, né, o que trouxe na minha vida, as consequências para a minha vida foram essas. Lógico, se ela quiser, porque a justiça restaurativa a gente sabe que é voluntária, né? Mas ela pode conversar, ela pode dizer tudo aquilo. E isso, muitas vezes, gente, é curativo para a vítima. Ela ouvir do ofensor um pedido de desculpas, porque as pessoas se sensibilizam, as pessoas simpatizam, né? Ela ouvir daquele ofensor, olha, você não teve culpa de nada. Foi eu que fiz isso. Né? Eu não te escolhi de uma forma pensada, não era a primeira que passasse. Entendeu? Isso é curativo na vida das pessoas, sabe? E aí esse ofensor, mais do que cumprir uma pena de encarceramento que pouco vai contribuir socialmente, ele tem a oportunidade efetiva de reparar o seu dano. Olha, o dano que eu causei foi esse, por exemplo, um dano ambiental que eu causei foi esse. E eu proponho repará-lo através do plantio de mudas em tantos hectares. Né? Ou então eu vou contribuir financeiramente para que esse Instituto de Defesa do Meio Ambiente possa ter um equipamento X ou possa fazer o replantio nessa área de preservação ambiental. Então, percebam que há uma efetiva responsabilização e uma efetiva reparação do dano, que vai ser construída pelas partes. A vítima vai dizer: o que você pode, ofensor, fazer para minimizar ou para reparar o meu dano? E o ofensor também vai poder olhar para todo aquele contexto e dizer, olha, eu acho que eu poderia contribuir dessa e dessa forma. Então, é uma outra perspectiva que não pretende passar a mão na cabeça. A gente sabe que hoje a justiça restaurativa ela pode ser conduzida, inclusive, de forma alternativa, né? Então, isso não quer dizer que a parte não vai ser encarcerada ou não vai ser penalizada, né? Há um interesse muito grande na justiça restaurativa em responsabilização. A gente não quer deixar de responsabilizar, a gente quer responsabilizar. É importante para a justiça restaurativa, mas uma responsabilização que faça sentido e que tenha efeito tanto para quem sofreu o dano quanto para o social. É bacana você trazer essa perspectiva de aplicação da JR de forma alternativa, porque no âmbito da violência doméstica, o que eu vejo por parte de muitas pessoas que criticam é acreditar que a justiça restaurativa ela vai substituir, que a pessoa não vai ser penalizada. Isso depende muito de entendimento do magistrado, de como o tribunal vê aquela questão e conduz o núcleo de justiça restaurativa daquela comarca, daquele tribunal. Eu adoto de exemplo que eu tive possibilidade de visitar e ter algum certo contato, que é o núcleo de JR em violência doméstica em Ribeirão Preto. A doutora Carolina Gama desenvolve um trabalho maravilhoso lá. Ela aplica a JR sozinha, né? Ela não cumula com pena, mas ela faz uma análise prévia de alguns casos que ela acredita ser possível de encaminhar para o núcleo de justiça restaurativa. Então, dependendo do grau de violência, enfim, de como é aquele caso, aquele conflito, ela encaminha. O que por muitas pessoas que são defensoras da justiça restaurativa também é criticado, sobre o seguinte ponto de vista: está questionando o potencial da justiça restaurativa de ser aplicado para crimes mais violentos e coisas do tipo. Mas eu acho que, assim, para um começo, isso é muito bacana. A gente tem que começar, assim, caminhar aos poucos, né? Primeiro, possibilitar a aplicação de forma alternativa, depois fazer esse censo, essa análise. Esse caso aqui eu acho que dá para aplicar só a justiça restaurativa. Então, eu acho que a gente tem que começar aos poucos também, né? Ir sentindo o que é possível, o que é viável. Eu acho que o importante é começar. Se a gente está vendo que o sistema de justiça tradicional não está dando conta de lidar com o conflito, buscar uma outra alternativa e ir aplicando dessa forma. Eu acho que é o ideal. Com certeza, Bethânia, e questionar o seguinte, né? Essa crença social que nós temos, que se a pessoa for punida, né? Se ela apanhar, se ela for encarcerada,
ela vai se comportar melhor. Não, ela vai aprender se ela for para a prisão, né? E aí tem uma frase muito interessante que a Lia Jeans traz aí nos estudos de justiça restaurativa, mas que é uma frase também que é remetida da Jane Nelson, que fala o seguinte: de onde nós tiramos a ideia absurda de que para uma pessoa se comportar melhor, ela precisa se sentir pior, né? Então fica aí a reflexão, né? Porque essa é uma crença social. A gente acredita que se aquela pessoa que cometeu aquela ofensa, se ela sofrer, ela vai se tornar um ser humano melhor. Mas o que nós estamos presenciando na realidade e nas estatísticas é justamente o contrário. Não existe pena de morte, não existe não existe pena de banimento no nosso país. Essa pessoa vai voltar para o convívio familiar, vai voltar a estar perto de nós. E como ela vai voltar, né? Isso não é algo que interessa só a ela, interessa a todos nós. E é isso que a justiça restaurativa pensa. Com certeza. Excelente essa reflexão, exatamente assim. Bom, Eu não sei se queria abrir aqui para o pessoal, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, né? Às vezes tem alguma dúvida aí sobre o que a gente falou. Se você quiser complementar com mais alguma coisa também, antes da gente abrir para as perguntas. Então, assim, enquanto alguém às vezes redige, né, alguma pergunta aí, se houver alguma dúvida, eu queria só dizer isso, né, que, gente, quando a gente pensa numa justiça consensual, ou mais que isso, hoje a gente está falando em advogados, né, quando a gente pensa numa advocacia consensual, ou numa advocacia colaborativa, a gente pensa em soluções customizadas, sabe, em soluções específicas para o interesse de cada cliente. Porque a gente não pode padronizar vidas, a gente não pode padronizar pessoas. Somos únicos. Cada um tem a sua necessidade. Diante de um mesmo caso, para uma pessoa talvez seja importante uma indenização e para outra talvez seja importante apenas um pedido de desculpa, um reconhecimento. Isso é muito pessoal, né? E a gente valorizar essa diversidade é muito importante. Então, quando a gente fala em advocacia colaborativa, em justiça consensual, nós não estamos querendo colocar uma parte aqui e a outra parte aqui e analisar a fala delas e julgar quem está certo, quem está errado. Ou não, você faz isso ou você faz aquilo. Não, o que nós estamos querendo com a advocacia colaborativa é compatibilizar essas diferenças, né? É construir soluções que possam atender o interesse de ambas as partes. E acreditem, isso é muito possível, muito possível. E isso está sendo realizado com cada vez maior técnica, com cada vez maior frequência. E sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, né, Betânia, do que eu estou dizendo para vocês. Essa é e será a advocacia do futuro. Com certeza. Quando você relatou isso, eu fiquei pensando muito na justiça consensual, né? A gente chegar num acordo, comparando aí com o próprio relacionamento que a gente tem, né? A nível de amizade ou amoroso. A gente sempre vai ter que abrir mão de um lado para poder conseguir manter, né, aquele vínculo, ter aquela pessoa do nosso lado, enquanto o outro também vai ter que fazer isso algumas vezes. Pode ser que algumas vezes eu vá em alguns lugares que para mim não são muito agradáveis, mas que o meu companheiro, o meu parceiro, o meu amigo gosta de ir. E o contrário também acontece, né? E quando a gente pensa num litígio, na maioria das vezes a gente sempre tem um vencedor e um vencido. Então a outra parte não vai sair satisfeita daquilo. E a partir do momento que a gente constrói um acordo, né, que todas as partes ali participam daquela construção, a perspectiva é completamente diferente. Com certeza. E assim, outro ponto que é importante, né, é a gente ter a noção que a justiça consensual, ela não exige abrir mão de algo, sabe, Betânia? Às vezes é uma mudança de olhar. Nós estamos muito acostumados a trabalhar as posições. Naquele exemplo que eu dei, né, daquele senhor que entrou com o processo. Qual que é a posição dele no processo? Eu tenho direito a uma indenização de dano material e moral de 15 mil reais. Mas qual que era o interesse real dele? Que o filho entendesse que esse notebook só não chegou porque o correio foi furtado e que ele comprou o melhor notebook que ele poderia. Então, olha, se a gente só trabalha em posição, a gente trabalha na superficialidade do conflito. Nós jamais chegamos às causas daquele conflito. E aquele conflito vai se perdurar. Se esse caso aí, desse senhor, fosse
fosse resolvido pelo sistema tradicional de justiça, vamos supor o juiz fixasse aí R$ 10.000 de indenização de dano moral e material, esse conflito seria resolvido? Não. O processo seria resolvido, né? Mas o conflito persistiria. O filho não acreditaria no pai, o pai não teria o vínculo com o filho. Então, a gente tem que sair dessa artificialização do conflito. O conflito não é o processo. O processo está representando uma parte muito pequena do conflito. E o que a gente está propondo com a justiça consensual é aprofundar, é olhar toda essa perspectiva, para aí sim conseguir resolver esse conflito. Tô vendo aqui a Geise. Aproveitar que o doutor Osmani, eu vi que ele entrou aqui, não sei se ele ainda está nos acompanhando, e pediu, fazer um apelo, na verdade, para retomar o curso aí de facilitação em práticas restaurativas que eu tô doida para fazer. Se Deus quiser, esse ano nós vamos viabilizar. Tô vendo aqui que a Geise colocou: vivemos a banalização do mal, defendemos os seres humanos de acordo com as nossas narrativas. É isso mesmo. A Geise é uma estudiosa, está com a gente aí, né? Tanto na conciliação quanto na justiça restaurativa, né? Está estudando mais profundamente. Quando a gente começa a estudar, né, Betânia, justiça restaurativa, a gente começa a perceber também as violências que cada um de nós praticamos diariamente, né? É verdade. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Estamos abertas aí. Acho que o pessoal ainda não acordou, não. Segundona. Live, Mas é 9 muito horas legal, da né, manhã. Betânia, ver tantas pessoas interessadas, né, por esse tema. Eu fico muito feliz com isso, assim, né, nos meus trabalhos na Justiça Federal e também fora dela com alguns cursos. Perceber esse interesse das pessoas já é um indício aí, né, do quanto a nossa mentalidade está mudando para algo mais profundo, né, mais técnico e que contempla aí a justiça consensual, como nós falamos. Acho que é agradecer aí todos que estiveram conosco. Para mim sempre é um prazer muito grande, né, conversar sobre esse assunto. E principalmente ao seu lado, né, Betânia, que é uma advogada que está aí no meio, porque falar de justiça consensual na perspectiva da advocacia, né? Estando no sistema de justiça como servidora pública é uma coisa, mas tendo aqui ao meu lado alguém que possa, né, refletir essa realidade, né, que possa falar a partir de uma vivência, é muito importante. Então, queria te agradecer aí pela parceria, porque eu acho que os nossos olhares se complementaram, né, e trouxe mais clareza para o nosso propósito aqui do diálogo. Imagina, eu que gostaria de agradecer. Eu aprendi muito com essa live de hoje. É sempre um prazer, né? Te acompanhei de outros eventos e sei o seu trabalho aí na Justiça Federal, propagando essa questão dessas formas alternativas de resolução de conflito. Eu acho muito importante. A gente via muito, eu particularmente sempre vi muito isso no âmbito da Justiça Estadual. E acho muito interessante a gente refletir isso e também pensar essa possibilidade no âmbito da Justiça Federal. É bem bacana. Sem dúvida. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu acredito que a doutora Ana Carla também. Eu vou deixar a live gravada para quem não conseguiu assistir desde o começo, pode acompanhar depois lá no IGTV do meu perfil. Tá ótimo, Betânia. Obrigada e um bom dia para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.